Olha, a história que a gente vai desvendar hoje começa de um jeito muito triste, com a perda de um amigo. Mas ela termina fazendo a gente pensar sobre o futuro de todo mundo. Essa é a história do Orelha, um cachorro comunitário lá de Florianópolis. A morte trágica dele não só abalou um bairro inteiro, como também deu início a um debate nacional sobre justiça, sobre responsabilidade e, no fundo, sobre que tipo de sociedade a gente quer ser. E essa pergunta feita pela veterinária que cuidou da orelha está no centro de tudo, sabe? É uma pergunta tão simples, mas que carrega um peso enorme, o peso de uma tragédia. E ela nos força a encarar o que aconteceu e, principalmente, por quê. Para a gente entender a dimensão do que aconteceu, primeiro a gente precisa entender quem era a vítima. E olha, o Orelha não era só um animal de jeito nenhum. Ele era quase uma instituição ali no bairro. Ele era um verdadeiro símbolo da Praia Brava. Representava aquele espírito de comunidade, sabe? Um elo de afeto que era compartilhado entre os moradores e até os turistas que passavam por lá. Era aquela presença constante, querida por todo mundo. E o jeito que a comunidade cuidava do Orelha dizia muito sobre eles. Ele tinha uns 10 anos, era super dócil, brincalhão, vivia numa casinha que os próprios moradores construíram para ele. A vizinhança toda se revezava para garantir que ele tivesse comida, saúde. Ele era, de verdade, o cachorro de todo mundo ali. Só que essa história linda de afeto comunitário estava prestes a virar uma manchete nacional e a desencadear uma onda de choque que atravessou o país inteiro. A sequência dos fatos foi assim, muito rápida e devastadora. No dia 15 de janeiro, o Orelha foi encontrado espancado brutalmente. A violência foi tão grande que a eutanásia foi a única saída. Em menos de 2 semanas, a polícia já estava agindo, a mídia nacional explodiu com o caso e uma onda de protestos tomou conta do país, com gente famosa e anônima se unindo num pedido só: justiça para o Orelha. A investigação logo apontou para um grupo de, pelo menos, 4 adolescentes. Mas o caso foi ficando mais complexo. 3 adultos, parentes deles, também acabaram sendo investigados por supostamente coagir testemunhas. E para adicionar mais tensão ainda, um detalhe importante. O pai de um dos suspeitos era policial civil, o que, claro, gerou uma baita preocupação sobre a integridade da investigação. E aqui que a gente chega num ponto fundamental dessa discussão. Como é que o nosso sistema legal lida com crimes tão graves quando são cometidos por menores de idade? Essa pergunta ecoou pelo Brasil inteiro. A busca por justiça acabou esbarrando numa realidade jurídica muito específica, que, para ser sincero, muita gente nem conhecia direito. Bom, o ponto central é este. No Brasil, adolescentes são considerados inimputáveis. Isso não quer dizer que eles saem impunes, tá? Significa que eles não são julgados pelo Código Penal como os adultos. Ao invés de prisão, eles estão sujeitos ao que a lei chama de medidas socioeducativas. Então, segundo o jurista Maurício Dieter, as consequências para esses adolescentes poderiam variar entre 3 medidas principais. Poderia ser uma advertência, uma prestação de serviços à comunidade ou a liberdade assistida que vem com acompanhamento profissional. Ou seja, a punição tem um caráter muito mais educativo do que punitivo no sentido que a gente costuma pensar. E a natureza dessas possíveis punições acabou levantando um debate ainda maior. Será que só punir é suficiente? Ou a morte do Orelha era, na verdade, um sintoma de algo muito mais profundo, algo que exige um tipo completamente novo de resposta. Essa imagem aqui resume bem a grande divisão que surgiu no debate público. De um lado, a gente tem a reação, o foco na punição depois que o crime já aconteceu. Do outro lado, a prevenção, o foco em criar sistemas para que a violência nem chegue a acontecer. A primeira abordagem, a reativa, se materializou bem rápido. Lá em Santa Catarina, surgiu um projeto de lei que foi apelidado de Lei Orelha, uma resposta direta à comoção popular. Basicamente, essa lei queria endurecer as penas e, um ponto super importante, responsabilizar os pais dos menores infratores com multas que podiam até dobrar dependendo da gravidade do crime. O foco era bem claro: aumentar a punição para tentar desencorajar atos parecidos no futuro. Só que aí, uma outra corrente de pensamento começou a argumentar que essa reação, por mais que seja compreensível, estava tratando só o sintoma e não a causa do problema. Nessa visão, a violência não é um evento isolado, mas o resultado de uma falha do sistema, uma falha que a punição sozinha simplesmente não consegue corrigir. E é aí que surgem novas propostas, como essa ideia de um ecossistema de cuidado.
A proposta é criar uma rede integrada que conecta tutores profissionais, tecnologia e a comunidade toda, não para reagir a crises, mas para construir uma cultura de responsabilidade e cuidado, que basicamente impede que a violência encontre um terreno fértil para crescer. A filosofia por trás dessa abordagem é bem clara, né? Prevenir é mais forte do que punir. Educar é mais eficaz do que gritar. A segurança de verdade não vem da reação, mas sim de regras claras e de um cuidado que seja visível para todo mundo. E no fim, a história do Orelha nos deixa com essa reflexão. O jeito como a gente trata os mais vulneráveis, sejam eles humanos ou animais, não define só o destino deles, define o nosso. A proteção animal deixa de ser uma causa isolada e vira um espelho dos nossos próprios valores e do tipo de futuro que nós, juntos, estamos escolhendo construir.